Brasil paga 104 milhões por mês em auxílios a magistrados. Ministérios públicos omitem valores. O Poder Judiciário brasileiro gastou 104,6 milhões em pagamentos de auxílios a juízes, desembargadores e ministros em abril. O número aparece em levantamento feito nas folhas de pagamento de todos os tribunais do país durante um mês, o último com dados completos divulgados. A reportagem também buscou os dados para fazer o mesmo levantamento com os auxílios pagos a procuradores, mas os MPS, Ministérios Públicos, não divulgam essa informação detalhada. Tanto os magistrados como os membros do MP querem um reajuste de 16% em seus vencimentos a partir de 2019. O aumento faz parte da discussão do orçamento no Congresso. Somados os 12 meses de um ano, o valor dos auxílios pago aos magistrados chega a 1,25 bilhão, valor similar ao orçamento inteiro da cidade de Palmas, capital do Tocantins, em 2018. Em média, cada um dos 18 mil magistrados do país recebe 5,8 mil de auxílios ao mês, ou seja, quase o triplo da renda média de um trabalhador brasileiro, que ficou em 2.178 em 2017, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As folhas de pagamento dos magistrados dos 93 tribunais do país estão disponíveis no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O valor somado pode chegar à cifra e leva em consideração 5 tipos de auxílios: moradia, alimentação, saúde, pré-escolar e natalidade. Moradia, o mais caro auxílio. Entre os auxílios pagos pelo Judiciário, o que mais custa aos cofres públicos é o de moradia. Em abril, o pagamento desse benefício somou a cifra de 75 milhões. Esse auxílio beneficia mais de 70% dos magistrados brasileiros, que não precisam comprovar aluguel de casa para receber o valor mensal médio de R$ 4.377,73. A legalidade do benefício, entretanto, está em julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal. Em seguida, vêm os gastos com o auxílio alimentação, com 18 milhões. Nesse caso, há variações entre a verba paga pelos tribunais, com valores que variam de 884 a 1.925. MPS omitem valores. No caso dos membros do Ministério Público, o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, divulga a lista de pagamentos sem especificar os auxílios destinados aos promotores e procuradores. Há apenas um campo com valores de indenizações, que englobam todos os tipos de auxílio. Entretanto, poucos órgãos estaduais informam o valor, a maioria prefere omiti-lo, dando apenas o valor final das remunerações de seus membros. No caso do MPF, Ministério Público Federal, as indenizações somaram 7,29 milhões em abril, o que dá um valor médio de 5.400 por procurador. No caso do MPT, Ministério Público do Trabalho, o valor de indenizações inclui valores a mais que os auxílios, o que impossibilita a soma. O mesmo vale para os MPS estaduais, já que muitos órgãos não informam os valores indenizatórios pagos. Em nota encaminhada, o CNMP informou que tramita uma proposta de resolução que estabelece que as unidades do MP divulguem discriminadamente, nos respectivos portais da transparência, todas as verbas que compõem a remuneração de seus membros. As alterações sugeridas, entre as quais a informação sobre todas as verbas, como o auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio moradia e ajuda de custo, permitirão a discriminação dos valores recebidos. Ainda não há data de a proposição ser deliberada pelo plenário do CNMP, informe o órgão. O CNMP não acrescentou nenhuma outra observação sobre o pagamento dos auxílios. O CNJ, que foi procurado nos últimos dias, não respondeu ao pedido sobre uma manifestação da entidade sobre o assunto. É uma imoralidade, afirma a pesquisadora.
Para Luciana Zafalon, pesquisadora da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e coordenadora do IBCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, as remunerações pagas adicionalmente aos membros do Judiciário e do MP fazem com que eles superem, e muito, o teto constitucional, hoje em R$ 33.733. Fiz a análise dessas carreiras em São Paulo para minha tese de doutorado, durante um ano, e vi que 97% dos membros do MP e do Judiciário receberam remunerações mensais acima do teto. Os benefícios corporativos representam cerca de 60% da remuneração de cada membro, diz. Esses valores colocam magistrados e membros do MP entre os 0,08% mais ricos do país, completa. Para a coordenadora do IBCRIM, o pagamento de auxílios sobre os quais sequer incide imposto de renda demonstra ainda mais a supervalorização da carreira no Brasil. O auxílio é um valor adicional a um salário altíssimo, que entra direto em conta, sem que haja desconto. Ou seja, é uma imoralidade, afirma. Ela cita ainda que apenas 12% dos funcionários públicos recebiam acima de 8 mil, de acordo com dados do IBGE de 2015. Segundo a pesquisadora, os valores pagos mensalmente a integrantes do Judiciário e do MP são bem maiores e fogem a comparações internacionais com magistrados e procuradores de outros países. Se comparado com a Alemanha, Portugal, há uma discrepância insustentável. É inevitável não ver o nível socioeconômico do nosso país. Mesmo com políticas de austeridade, quando o país passa por seu maior momento de arroxo, ele não alcança políticos e juízes. É difícil eles saírem desse arroxo como se não fizessem parte do problema, afirma a pesquisadora.